E aí, galerinha, tudo suave? Buenas, buenas. Só estamos trazendo mais um conteúdo para nós aí. Vamos discutir hoje aqui um dos temas que tem de cair muito no vestibular e está muito relacionado aí. Vamos trabalhar a ideia, que é a ideia principal, chamado de cinemática. Então, bora pra aula, galerinha. O que acontece? Primeira coisa que eu tenho que fazer logo de cara com vocês é trazer a origem, né? Qual que é essa ideia da cinemática, tá, galera? Gente, geralmente nós falamos que cinemática, ela tá relacionada ali ao quê? Ao cinema. Pô, Gero, por que cinema? Porque este aí, ó, essa parte aqui tá relacionada à ideia de movimento, beleza? E hoje não, cinema e movimento? Claro que é, galera. Geralmente a gente faz os desenhinhos ali, vai passando em vários e vários quadros, tá bom? Esses vários e vários quadros que vão passando dão origem àquela ilusão de movimento, é o cinema, belezinha? Então estamos trazendo cinemática, vamos falar de movimento, mas lembre-se, o movimento ele pode ser muito, mas muito difícil de analisar. Por qual motivo? Porque sempre que eu quero falar se algo está em movimento ou não, primeiro eu tenho que adotar o meu chamado referencial. A galerinha, o que é o referencial? É exatamente em relação ao que eu estou analisando, belezinha? Então, se eu estou analisando, por exemplo, eu aqui em relação à câmera, eu posso falar para vocês logo de cara que eu estou sim parado em relação à câmera, mas em relação ao sol também posso lhe falar de maneira clara que eu estou em movimento, porque a minha distância agora muda em relação ao sol, porque eu estou aqui dentro da Terra e a Terra gira em torno do sol, mas em si, se eu for analisar ali com vossas senhorias em relação a vocês, a minha distância não muda, por isso eu estarei parado, então eu sempre tenho que saber qual que é, onde que eu estou, tudo bem? E aí, nesse caso, o meu referencial vai adotar isso, é sempre em relação ao que eu estou analisando. Em seguida, um dos conceitos ali mais claros relacionados é o conceito que nós chamamos, galera, de posição, tá bom, galera? Posição é o quê? Posição é em relação ao que eu estou, ou seja, em que lugar eu estou, ou seja, onde estou, tudo bem? Aqui, galerinha, a gente vai usar como a letra principal, a letra que é a letra S, tá bom? A letra S vai indicar a posição, que é de space. E eu falo pra galera sempre ficar de olho ali, lindamente, no que a gente chama de unidade de medida. E nesse caso, a unidade de medida da posição estará em metros daquele jeito. Rapaziadinha, duas possibilidades aqui em posição. Geralmente eu posso falar do SF. Galera, SF é o quê? É o chamado posição, só que aí é a posição final, tá bom? E ali eu também tenho o meu S0, né, galera? S0 ali, que é a posição na origem, ou também posição, que é a posição inicial, beleza? Posição inicial, bonitinho, daquele jeito. Eu tenho ali, ó, posição final, posição inicial. Um conceito poderosíssimo, mas poderoso mesmo, galera, que tende a aparecer pra gente aqui, é o conceito que nós tendemos a chamar ele de deslocamento, tá, galerinha? E aí, nesse caso, eu vou trazer esse primeiro conceito aqui, que é o chamado deslocamento escalar. Ele é dado pela letra, que é a letra delta S. Gente, toda vez que aparecer esse delta, tá bom? Esse delta significa variação. É sempre final menos inicial. E nesse caso, o delta S é o chamado deslocamento. Só que aí é o deslocamento escalar, rapaziada. Escalar. Sempre que eu falar dele, ele vai ser o quê? Ele é a posição final menos a posição inicial, tá, gente? É da onde eu finalizei meu movimento para onde eu comecei esse movimento. E, gente, muito clássico isso. É pegadinha, tá bom? É pegadinha. O exercício trazer para você uma ideia ali, chamada do quê? Chamada de distância percorrida. Gente, a tal da distância percorrida, ela é diferente, sim, do deslocamento escalar. Por quê? A distância percorrida, galera, é exatamente o que eu andei, tá? Exatamente o que andei. Então, por exemplo, se eu fiz ali várias e vários deslocamentos diferentes, as somas desses deslocamentos vai dar origem à minha distância, que a minha distância percorrida da galera é exatamente o que eu andei. Belezinha? Tamo bem até o momento? Tamo suave? Agora vamos trazer aqui, ó, vamos continuar. Só que aí eu vou dar um exemplinho de como será que a gente ia lidar com essas paradinhas, tá bom? Se você for falar assim, ó, digamos, um garoto, né? Que ele sai de um determinado lugar ali, eu tô dando o lugar que ele saiu, eu tô dando como origem, então ele é o quilômetro zero.
E aí ele foi até uma cidade, tudo bem que é uma cidade que ela está a vou colocar uns 12 quilômetros da casa dele. E aí, depois dele ir para essa cidade bonitinha, né, ele seguir esse sentido, ele resolveu retornar para casa e ir até uma próxima cidade que está voltando ali, numa distância, que é uma distância ali de 10 km. Só que aí, galera, nesses 10 km eu estou colocando ele negativo. Estou colocando ali menos 10. Por que eu estou colocando ele como menos 10? Justamente para trazer ali a nossa diferenciação entre o deslocamento escalar e a distância percorrida. E aí, nesse caso, a aplicação linda e maravilhosa a gente pode trazer, tá bom? O ΔS aqui, ou seja, o deslocamento escalar, ele é a posição final menos a posição inicial. E nesse caso, de maneira muito direta, sem muito rolezinho, tá bom? Facinho de lidar. A gente vai fazer o quê? A gente só vai jogar aqui, ó, posição, que é a nossa posição final. Nesse caso, é menos 10. Ele parou ali, ó, posição de menos 10. Gerão, por que esse negativo? Porque ele tá para trás. Belezinha? E aí, menos a inicial, que é 0. Então, se a gente fazer menos 10 menos 0 é menos 10 km. Bonitinho. O deslocamento escalar ele pode ser 0, ele pode ser negativo, ele pode ser positivo, tá bom? Já a distância percorrida não. Vou trazer desse lado. A distância percorrida ela é diferente, galera. O que ela vai ser? Ela vai ter exatamente o que eu andei. E aí, se você perceber, nesse primeiro trecho, para sair do 0 e ir até o 12, ele andou 12 km. Mas, para voltar, ele de novo andou mais 12. E depois, para sair do 0 e ir até o menos 10, aí ele andou mais 10. E aí, nesse caso, eu estou tendo o quê? Eu estou tendo 34 quilômetros de distância percorrida. Galera, essa é a nossa ideia, que nós chamamos ela de distância percorrida e o deslocamento, que é o deslocamento escalar. Isso aqui é essencial, mas agora vem a nossa principal ideia dentro da cinemática. Como a cinemática ela fala sobre movimento, eu só posso falar se algo está em movimento se existir a chamada velocidade. Galerinha, velocidade em si, tá bom? É a divisão, ou seja, uma razão entre a distância e o tempo. Se eu dividir a distância e o tempo, eu tenho a velocidade. Unidade de medida de distância estará em metros, a de tempo em segundos. Por isso, posso falar para vocês logo de cara que a unidade de medida está em metros por segundo. Então, esse é um detalhe essencial. Toda e qualquer velocidade deverá ser medida em metros por segundo. Só que, muitas vezes, o examinador vai querer te enganar. E ele vai querer colocar em quê? Vai colocar em km hora. Falou de km hora, você não vai manter. Você precisa transformar isso em metros por segundo. Fez a transformação, você vai fazer o seguinte: de km hora para metros por segundo, você vai dividir ele por 3,6. E o caminho de volta, bonitinho daquele jeito, você vai fazer vezes 3,6. Ô, Gerão, por que o 3,6? Falo pra galera, a ideia é a seguinte, tá? 1 hora tem exatamente 3.600 segundos. E 1 quilômetro tem exatamente 1.000 metros. Se eu pegar e fazer a divisão de um por outro, eu chego nesse 3,6. Mas o interessante para a gente é usar o número todo. Então, por exemplo, tem alguns números em vestibulares que eu julgo que são mágicos, porque eles aparecem toda hora. Um deles aqui é esse 72. 72 km hora. Apareceu ele no exercício, você não vai usar. Não tem como. Você vai ter que transformar ele. E aí você vai ter que transformar para metros por segundo. Lembrando, a passagem de km hora para metros por segundo divide por 3,6. Então é isso que eu vou fazer. Pego 72, divide por 3,6. Relembrando a divisão, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer, igualar o número de casas depois da vírgula. Nesse caso, o 72 não tem nenhuma ali atrás. Então, vou colocar 720. E aí, do outro lado, agora sim, eu estou com 3,6. Só que aí, o que eu faço? Eu retiro as vírgulas. Retirou as vírgulas? Lindo e maravilhoso. Agora pode seguir. Posso colocar um 2 aqui. Vira 72. Cai 0, 0. Vai um 0 para cá. Então, nesse caso, é 20 metros por segundo. Eu falo para a galera, usa lógica. Usa lógica para ganhar tempo. Qual que é a lógica?
Se eu pegar e falar do 10, o 10 metros por segundo vai ser exatamente 36 km/h. Só movimentei vírgula. Logo, 20 é 72 km/h. Pegar essa ideia? Ah, professor, e 30? 30 seria nada mais, nada menos do que 108 km/h. E aí eu ia seguindo, avançando lindamente, de maneira bem clara, de ponto a ponto. Inclusive o número mágico que aparece aqui é 25, né? Ah, professor, 25 vai estar onde? Vai estar bem no meio ali, ó. Nesse caso é 90 km/h. Conceitinho bonito chamado de velocidade. Um conceito que eu chamo a atenção, que você tem que tomar cuidado, é só quando ele fala velocidade, só que aparece o nome ali média. Velocidade média. Por quê? Quando aparece essa velocidade escalar média, ele está querendo que você não use a distância percorrida, ele está querendo que você use ali o deslocamento escalar. E nesse caso vai ser o quê? Δs dividido por ΔT. Bom, geralmente, o que é esse ΔS aí? É a variação de posição, lembra dela? Então vai ser a posição final menos a posição inicial, dividido, e esse é o detalhe que faz toda a diferença, pelo tempo. Só que, galera, é o tempo todo. Todo, tá bom? O tempo todo. Nesse caso, vai levar em consideração o quê? Tudo que ocorreu. E, novamente, ela vai ser em metros por segundo. Ou seja, é muito parecido, né, galera? Muito parecido mesmo. Só que aí eu falo pra galera, toma aquele cuidadinho, lindo, maravilhoso. Vamos ver o exemplo? Digamos que o meu garotinho ali, ó, ele saiu da casa dele, quilômetro 0, foi até o quilômetro 12. 12 quilômetros, certinho? E ele voltou pra cá. 0. Se eu pedir pra você, isso num tempinho, vai um tempinho de 2 horas, tá bom? Se eu pedir para você a velocidade média, tá fácil. Só velocidade, tá bom? Sem o nome escalar. Vai acontecer o quê? Vai ser os 12 quilômetros que ele levou para ir, os 12 para voltar, que é 24 km, por o tempo, que é 2. E nesse caso a gente vai ter o quê? Vamos ter lindamente ali o valor de 12 km/h. Onde está o meu problema, tá, rapaziada? O meu problema ele se encontra se eu falar velocidade escalar média. Por quê? Na velocidade escalar média, o que vai mudar ali pra gente, galera, é que ele sai da casa dele e ele volta pro mesmo lugar. Então a origem é a mesma. Então ele sai e ele volta para lá, ele volta pro 0. E aí 0 por 2 é 0. Pô, Rogério, então a velocidade escalar média é 0? Isso mesmo? Isso mesmo, rapaziada. É por causa do conceito. O conceito de velocidade escalar média leva em consideração o ponto final e o ponto inicial. Bonitinho. Velocidade é um dos temas que mais caem. Eu falo para vocês, vamos pouco a pouco, vamos puxando, que a gente consegue. Essa aulinha aqui é uma aulinha que ele trouxe para vocês a ideia aí de cinemática básica, tá bom? E aí, pouco a pouco, vamos evoluindo. Bye, bye. Tamo junto. Tchau, tchau.